vou, vou ficar aqui no Zoom mesmo, fico na serenidade, mais tranquilo. Verdade. Bom, quando a gente pode contar, né, com Tudo pessoas. certo? Podem começar. Estamos no site, estamos no YouTube. Que legal. Boa Ah, que live. bom. Grata, querida. Bom, boa noite a todos e todas. É uma honra estar aqui no Centro de Excelência em Constelações Sistêmicas, no projeto Autoria, recebendo um constelador, facilitador de constelações, escritor, né? Isis José Leite. E depois de um bom diálogo, um bom tempo, não é, Isis, da gente conversando sobre esse encontro, nós temos hoje a honra de falar sobre o seu livro Vamos Constelar, né? A constelação familiar em linguagem simples, né? E é muito interessante a gente poder trazer os associados com sua produção, com o seu aprendizado, porque isso já é um grande desdobramento desses, né, das formações, do trabalho, da experiência de contadores formados aqui, né? Então é um presente, eu lhe agradeço profundamente a sua presença. Eu vou lhe apresentar para o público aqui, né, um pouquinho né, do seu trajeto, depois você complementa ao longo, tá? O Isis, ele é um pouco como ele mesmo diz sobre as constelações, né? Tem uma transdisciplinaridade, né? Que ele apresenta as constelações desse lugar, né? A transdisciplinaridade que chega e que constrói uma constelação que é muito ampla, né? E o Isis também vem desse lugar. Ele é formado em engenharia, direito, psicologia, né? Ele também vem de algumas formações, né, como hipnose clínica, a radiestesia, respiração consciente, apometria, né, trazendo aí uma experiência que se soma ao olhar da constelação, né? A Vera Bassol, ela fala, né, te apresentando, falando um pouquinho sobre você, né? E quando você chega para as constelações como aluno, você já chega com muita bagagem também, com uma consistência de olhar diferente. E isso é o que a gente vê ao longo do livro, né? Então, bem-vindo, muito bem-vindo, tá? E se você puder falar um pouquinho aí dessa chegada como autor, né, Isis? Porque desse trajeto, a palavra é sua, meu querido. Muito obrigado. Primeiramente, eu quero agradecer realmente. Na verdade, a honra é minha de estar aqui nesse espaço, nesse centro de excelência de constelações, em poder apresentar um pouquinho dessa obra, né, que eu fiz com tanto carinho. Realmente, tem uma transdisciplinaridade, como você disse, né? Eu venho de várias formações e isso vai compondo, o que eu vou falar do cinto do Batman, né? O cinto de utilidades, né? Os saberes, os conhecimentos vão agregando e fazendo com que no nosso trabalho a gente possa executá-lo também de uma forma mais ampliativa, de um olhar mais amplo, mais generoso e também poder acolher aquela pessoa que chega com mais assim profundidade, né? Eu começo a minha jornada com engenharia, então sou profundamente das exatas, né? Profundamente cético, crítico, analista, né? Depois eu passo para o direito, onde eu também atuo no momento, né? Eu também atuo na área jurídica, né? E depois, finalmente, eu vou para a psicologia. Mas mesmo antes da psicologia, eu já estava caminhando, trilhando o caminho da terapia, né? Eu sou terapeuta já há mais de 26 anos, então começa uma jornada já dentro do direito mesmo. Enquanto eu estava na área do direito, fazendo direito, eu já me aproximei um pouquinho dessa área terapêutica. Isso também me deu muita bagagem para chegar na psicologia com outro olhar, né? E aí o que você fala é muito verdadeiro, né? Quando eu chego, eu já trago uma experiência, né, em relação a essa caminhada. Até mesmo o olhar crítico, é interessante que a gente tenha um olhar crítico, um olhar analítico sobre aquilo que está acontecendo, né? A amplitude do direito também faz com que a gente olhe para as perspectivas que estão sendo apresentadas e, por fim, a psicologia, a terapia, que vai fazer com que a gente olhe para o ser humano como um ser humano,
e não como uma máquina, não como um número, não como apenas uma figura destoada do todo, né? E dentro da constelação, a gente vai entender também que essa pessoa traz consigo o seu sistema familiar, traz a história de vida de todos aqueles que vieram antes dele. Então, essa composição de saberes, né, vai se unindo e permitindo que o trabalho seja mais aprofundado, né? A professora Vera Bassoi, que apresenta, né, que faz o prefácio da minha obra, ela é muito poética, né, quando ela diz isso tudo. E eu agradeço muito, né? É uma honra também poder contar com a professora Vera apresentando essa obra. É muito interessante que é a professora Vera, que né, que está nesse lugar diferenciado, né, de mestra, né, É, e o seu filho também lhe apresenta, né? e é Também verdade, tem né? essa, Também né? A gente tem aí esse antes e essa geração futura chegando é aí, verdade. né? É realmente uma felicidade, né, para mim, e até interessante porque a caminhada dele acaba acontecendo nos mesmos moldes, né? A primeira entrada na universidade dele é no campo da informática, né? É no campo da análise de sistema, então profundamente analítico, profundamente matemático. Ele faz uma caminhada depois pela filosofia e chega finalmente na psicologia, né? E na psicologia ele se encontra. Hoje eu percebo que ele está muito feliz nesse processo de autoconhecimento também. E aí eu me permiti, né, o olhar dele, porque ele também me acompanhou na minha jornada enquanto constelador, né? Uhum. E aí foi muito grata quando eu pedi para que ele produzisse, né, uma observação. Na verdade, é um texto observativo da Uhum. experiência dele e que agregou muito, né? Eu acredito que compôs uma história muito interessante. Sim, sim. Eu comecei lendo o seu livro com olhares e sorrisos diferentes, né? Porque primeiro foi a surpresa do Iago se apresentando, né? E apresentando você, né? E falando, né, dessa composição entre simplicidade e rigor metodológico científico, né? E ele traz isso, essa compreensão do valor desse trabalho nesse lugar, né? Uhum. E a Vera trazendo esse olhar feliz, que é uma das coisas que a gente vê em alguns bons mestres, que é a felicidade de quem passou pelo processo de aprendizado junto e que seguiu adiante, né? Foi dando os seus bons frutos, né? Não ficou preso ali, agarrado na repetição. E isso é muito interessante também, né, Isis? Porque você vai trazendo no livro e para a pessoa que começa a ler, é interessante, tanto para quem está começando, porque você faz um caminho de explicação, que é um caminho base para quem nunca participou de um encontro de constelação, dá uma base para a pessoa chegar num atendimento de constelação e compreender a dinâmica que está acontecendo ali, tem uma compreensão de base. Para quem está começando a participar dos encontros, dá uma sustentação bem interessante, né, de conceitos, do caminho que está acontecendo, então fica fácil da pessoa identificar o que acontece, a gente vai esmiuçar mais isso. E ao mesmo tempo, para quem já está trabalhando com constelação, eu também gostei muito de ler, né? Porque Olha, fico vai feliz. reforçando os pontos e vai falando, isso aqui eu já li em outros lugares, mas está bem encaminhado aqui. Ou isso aqui está sendo colocado de uma forma que é isso que a gente sabe que acontece. Então, ele traz essa simplicidade para quem está começando, mas ele também traz conteúdos melhor sistematizados para quem já trabalha. Então, achei muito interessante esse equilíbrio que você conseguiu fazer. E eu acho que tem a ver com essa leque de formações que você teve ao longo desse tempo, Que né? legal, fico muito feliz. Essa foi muito interessante a leitura mesmo, né? E essa ponte, né, Isis? Eu gostaria muito que você falasse um pouquinho dessa ponte que você decidiu fazer
para as pessoas que estão chegando no campo das constelações, né? Que intenção foi essa e veio a partir de que necessidade, né? Pois é. Primeiro eu quero honrar a mestra Vera Bassoi, que foi uma pessoa que realmente abriu o coração, abriu as portas, foi uma pessoa em quem eu bebi muito, né? Participei de várias constelações no Instituto, fiz a formação também com constelação de bonecos. Então, a gente percebe realmente o verdadeiro mestre, aquele que se doa, né? Aquele que passa o conhecimento à frente. E eu realmente fico muito encantado, tenho um amor muito grande pela Vera, e foi uma honra maior ainda tê-la, né, como apresentadora do meu trabalho. Mas o que acontecia muito, e realmente o foco do meu trabalho, é porque quando a gente faz os movimentos de constelação, é muito comum chegarem pessoas e perguntarem, né, o que é isso? Do que se trata? É coisa que mexe com o espírito? É não sei o quê? Tem a ver com astrologia? Tem a ver com o zodíaco, né? E aí, passado esse primeiro impacto, a pessoa, poxa, eu quero saber mais. Que livro que você me indica para eu me introduzir? Né? E aí eu percebi que existia uma lacuna muito grande. Né? É óbvio que a obra do Bert é uma obra extensa, é uma obra profunda, mas o Bert foi um erudito, né? Foi uma pessoa que trabalhava bem as palavras. Então, para quem está começando, para quem não sabe nada, tem uma certa dificuldade mesmo em ler as obras do Bert. Né? Então tem referência. Então, como é que eu poderia indicar um livro? Lógico, a gente lê muitos livros em relação à constelação para beber desse conhecimento. Mas para aquela pessoa que está chegando, para aquela pessoa que não tem nada de conhecimento, a indicação fica um pouquinho, né, um pouquinho árdua. Nesse intuito, então, de esclarecer mesmo, de tornar alguns conceitos mais palatáveis, ainda que seja muito difícil explicar a constelação, né? Eu tentei traduzir numa linguagem simples, e é justamente o subtítulo, né? A constelação familiar em uma linguagem simples, para que aquela pessoa que está chegando, para aquela pessoa que não tem nada de conhecimento em relação às constelações, pudesse se introduzir nesse novo mundo, nessa nova ferramenta maravilhosa do autoconhecimento, por que não, né? É bem interessante isso, né? Porque é, é claro que a gente explicar uma constelação, né? E você até pontua isso, né? A gente está falando de algo, né, que a pessoa não tem experiência, contar em um jogo de futebol para quem nunca assistiu um jogo de futebol. A gente pode falar da bola, a gente pode falar, né, do campo, dos jogadores, que tem, né, que tem um lugar que a bola tem que atingir, né, que a informação é cruzada. Você pode falar uma série de coisas, né? Ao mesmo tempo, essa imagem que se forma, né, ela, se ela é melhor detalhada, melhor conduzida, ajuda a pessoa a chegar com o Uhum. coração mais aberto, né? E você, ao longo do livro, você pontua uma coisa que não é, para algumas linhas de constelação, isso não é tão forte, para outras linhas, exatamente as pessoas que vêm, né, das bases da psicologia, né, que é a formação da consciência. Então, tem alguns caminhos de constelação que priorizam a consciência de quem chega e o caminho mesmo que cada pessoa faz no processo da constelação e essa bagagem com a qual a pessoa sai, né? E você traz muito essa coisa da importância da consciência do chegar para ser constelado, como adulto, responsável, compromissado com o resultado, né? E, ao mesmo tempo, o ganho da constelação também vir de uma ampliação de consciência, de um crescimento, de um autodesenvolvimento, para além de todos os outros efeitos que a gente sabe que a constelação trabalha e atua, né? Então, quando você traz a informação, né, dessa importância dessa explicação de base, você está sendo muito coerente com esse olhar que prioriza a ampliação da consciência através das constelações, né? Exatamente, né? Como eu bebi de muitos mestres, né? Então, acompanhei todo esse processo e para mim fica muito fácil, até porque
por eu estar já na psicologia, por eu já estar no âmbito da terapia há muito tempo, então esse olhar ele fica um pouquinho mais ampliativo. E eu entendo, mas é um entendimento meu, tá? Que a Uhum. constelação familiar ela é profundamente voltada para a conscientização. Até por conta disso é que a gente não constela criança. A gente vai constelar o adulto, né? Aquela pessoa que tem capacidade de tomar consciência daquilo que está acontecendo com ela e, a partir dessa tomada de consciência, resolver aquilo que ela quer fazer em relação a isso, né? Então, um dos capítulos também é o que não é constelação, né? Então, é muito importante falar aquilo que não é. A constelação não é um tratamento, a constelação não é uma terapia, a constelação não está aí para dizer o que é certo, o que é errado. A constelação não está para dizer o que é melhor para a pessoa, né? Que capacidade que eu tenho para dizer o que é melhor para a pessoa. Não tenho. Então, o lugar mesmo do não saber. E é muito interessante colocar isso, né? O facilitador de constelação, ao meu ver, tá? Opinião minha, né? Ele tem que se colocar no lugar do não saber. Eu não sei. E quanto menos eu souber, menos eu interfiro no processo, né? Então, se você Uhum. começa a pegar muitas informações anteriores, naturalmente você vai criando caminhos mentais para resolver aquele problema, né? Então, esse Uhum. espaço de não saber é muito importante dentro da postura do terapeuta ou do facilitador, né? E entender que constelação, eu falo isso bastante nos meus workshops, seminários, nos cursos, constelação não cura ninguém. Constelação não resolve o problema de ninguém, né? Muito pelo contrário, a constelação é uma ferramenta que ela dá recursos para que a pessoa possa resolver os seus problemas, né? Uhum. Então é muito importante pontuar aí, sair do lugar do salvador, sair do lugar do curador, sair do lugar daquela pessoa que sabe o que é melhor para o outro, né? Então eu enfatizo bastante isso no meu livro, porque é aquilo que eu acredito, aquilo que eu tenho como máxima da constelação. Então eu faço um caminho bem interessante, eu vou destrinchando mesmo, de maneira bem simples, né? Porque Uhum. o intuito do livro não é o intuito de ser um manual ou de ser uma enciclopédia, ou muito menos ser um estudo científico. É um bate-papo mesmo, um introdutório para aquela pessoa que não conhece. Então, eu vou falar da constelação, eu vou falar dos participantes, dos representantes, do campo, né? Esse tal de campo que se Uhum. dá isso, né? Que é um tema muito difícil até de você explicar, né? Mas graças também à minha Uhum. formação em engenharia, em que eu pude estudar, por exemplo, física quântica, isso me dá um pouquinho mais de liberdade de falar sobre isso, né? Aí eu vou falar sobre epigenética, né, das transgeneralidades, e assim por diante, né? Então, foi uma Uhum. composição mesmo de saberes que eu tentei colocar, e eu acredito que eu consegui, de maneira bem leve, bem suave, tá? Bem tranquila, e sem que isso se revele, sem que isso se mostre um estudo científico. Não é de maneira nenhuma um estudo científico, é mais um bate-papo mesmo. Uhum. E é boa essa diferenciação metodológica, né, da intenção, porque sim, a gente tem, uma coisa é o estudo científico, um artigo científico, um texto, né, nesse caminho, e a outra coisa, com vários outros autores em psicologia e em outras áreas, em que a gente está falando do processo, da dinâmica, do fenômeno que acontece. Então, trazer isso enquanto base, estrutura de conhecimento, né, isso vai viabilizar toda a fundamentação de estudos científicos sobre a constelação, né? Mas são exatamente esses textos que vão trazer as informações sobre o contexto da constelação, o que é a constelação, o que ela não é, aonde ela não vai, né? Que dá base para o estudo científico poder acontecer, né? É da nossa experiência enquanto consteladores e das nossas leituras e elaborações que isso acontece, né? Senão a gente só faz aquela ciência que estuda aquilo que ela consegue medir. E se a gente Exatamente. não diz, olha, isso que vocês medem não é o que a gente faz, o que a gente faz é uma outra coisa, aí eles vão encontrar recursos para entender e medir o que a gente faz, né? Se a gente ficasse só no que a ciência conseguia medir,
A gente ainda estaria só assim, né? Fita métrica, né? E sem Uhum. microscópio, porque a gente não ia passar do que a ciência conseguia ver, né? E o seu livro faz essa provocação e vai trazendo isso mesmo, esse caminho que você faz do o que é a constelação e o que não é a constelação, né? Isso sim, vem do seu olhar, da sua experiência, da sua percepção, e você, né, ao longo do livro, não se coloca como um ponto totem, né? De daqui não se passa, né? Você vai trazendo a sua experiência, trazendo o seu olhar. Esse caminho ajuda muito porque são as dúvidas e os questionamentos que as pessoas têm, né? Então, ao mesmo tempo que você diz lá, olha, não é mediúnico, nem é religioso, mas você vai falar em campo informacional, em acesso a esse campo informacional, e sim, existe um aparato humano, né, que consegue acessar esse campo informacional, né? Então, essa sensibilidade que você pontua do facilitador para poder acompanhar o campo e os movimentos, e também dos representantes, está nesse bojo também de uma sensibilidade diferenciada que nós temos, né? Senão a gente não conseguiria identificar essas informações do campo informacional, né, Isis? Né? E é interessante porque, assim, como a minha escola é multidisciplinar, multidimensional, eu também enxergo também o processo como multidimensional, né? E eu falo Uhum, bem nos meus trabalhos, nos meus workshops, falo, a constelação, ela não é o ó do Borogodó, não é a última tampa da Coca-Cola, não. É uma ferramenta poderosa, sim, mas a constelação uhum, não é o fenômeno. O fenômeno que existe em todos os lugares, em todas as pessoas, é justamente esse campo de informação, né, que foi chamado de campo mórfico, depois de campo morfogenético, né? Esse campo que traz todas as informações atinentes, né, ao nosso sistema familiar, ao nosso histórico, né? Esse é o fenômeno. E ele é um fenômeno porque ele se estabelece em todos os lugares, independente da sua língua, da sua religião, da sua cultura, né? Independente de você uhum, falar ou você não falar, o campo está ali. Agora, uhum, a ferramenta de acesso a esse campo, que é a constelação, né? Então, é uhum, muito interessante fazer essa distinção para a gente não tornar, para a gente não endeusar a constelação, né? Que é outro perigo muito uhum. grande. É uma ferramenta a mais que está disponível, uma ferramenta poderosa, né? De autoconhecimento, de tomada de consciência, para que a gente possa olhar para essas dores internas, né? Essas feridas que estão ainda abertas, né? Então, desse propósito mesmo, de trazer um pouquinho de luz, né, para aquelas pessoas que ainda não conhecem que o livro foi feito, né? E Uhum. realmente o próprio Bert, né, que ele fala que ele não inventou a constelação, ele só enxergou, né, que ela existia. Ele não se coloca como totem. Tanto é que ele deixa a obra em aberto, a obra está em aberto, a obra está em construção, porque o conhecimento humano está em construção, né? Então a gente não Uhum. pode, de maneira nenhuma, colocar uma pedra definitiva, né? Tudo que você queria saber sobre constelação, eu acho que é fora do propósito. Sim, sim. E é muito interessante que, como você nos coloca nesse lugar, fica aberto para quem já participou de outras constelações, né, e com vários consteladores, fica aberto para a pessoa poder fazer a leitura daquilo que ela está observando a partir dessas bases, né? Então a pessoa não lê o seu livro e vai poder entender só o jeito do Isis constelar, né? A pessoa lê o livro e ela tem as bases para olhar como é que uma outra pessoa constela, como é que, né? Como é que a Dagmar vai constelar, como é que o Ricardo vai constelar, porque esse caminho ele é básico da estrutura, né? O facilitador, o representante, que você também dá um bom lugar, porque às vezes se fala pouco do. Né, se fala da constelação e não se fala do representante. Né? E você fala bem do representante, bem das informações que os representantes trazem, né? Você dá um destaque diferenciado para esse outro componente do processo da constelação. Né? E aí, quando você fala em campo morfogenético e o acesso a esse campo informacional,
você inclui o representante num lugar bem diferenciado, né, Isis? E é muito importante a gente entender isso, né? A gente não pode, só pelo fato da gente ter, né, essa formação, né, esse conhecimento a mais em relação à constelação, nos colocarmos num lugar de top, né? Não. É porque assim, a constelação não acontece sozinha. É o que eu falei, o fenômeno está aí, o fenômeno está acessível em qualquer lugar. E não só por humanos, porque nós temos constelações assistidas por cavalos, por exemplo, que é excepcional. É fantástico. Ali você vê o fenômeno puro, né? Porque o cavalo não conhece a sua história, o cavalo não sabe falar com você, o cavalo não te conhece, ainda assim ele acessa esse campo de informação. Olha que coisa maravilhosa. Então é uma expressão pura mesmo do fenômeno acontecendo, né? Uhum, Nós estamos apenas acessando essa informação. E como é que a gente acessa essa informação? Através dos representantes, mesmo que eles sejam bonecos, pedra, o que quer que seja. Mas é um instrumento de acesso a esse campo de informação. E não poderia deixar de ter sua importância, né? Eu, por exemplo, gosto muito, trabalho muito com grupos, né? Com constelação em grupos, e é fantástico perceber o quanto que esse campo informacional percorre todo esse campo, né? Alberga todas as pessoas, estejam elas como representantes, como participantes, como ouvintes. Eu até relato o caso de uma pessoa que nem quis participar da constelação e que também se viu uhum, envolvida nesse campo. Então, é uma coisa muito maior do que a gente imagina, né? Mas nós uhum, não somos, nós, enquanto facilitadores, não somos a estrela máxima da constelação. Muito pelo contrário, né? Ali, nós estamos apenas ajudando a pessoa no processo dela, que ela uhum, poderia conseguir em outro lugar, com certeza. Existem outros profissionais, outras técnicas que também acessam esse campo, né? Mas na uhum, constelação a gente tem um resultado ali imediato, pronto, visível, concreto daquilo que a gente precisa enxergar, né? Então, é uhum, muito legal quando a gente fala que nós somos facilitadores, nós estamos ajudando as pessoas no processo delas. Só, uhum, é só isso, nada mais do que isso. uhum. E aí a gente entra naquela brincadeira do paradoxal, né? Que é a gente só faz isso e ao mesmo tempo você vai sinalizando alguns pontos bem importantes do lugar também do facilitador, que é esse lugar, né, da escuta ativa, da Uhum. escuta atenta e respeitosa, né? É uma escuta atenta, ela é respeitosa, ela é aberta, porque aí você vai falar né? Você pontuou não precisar de tanta informação do cliente antes. Alguns consteladores eles entrevistam antes, conversam antes, né? Com o constelado, mas se a gente tem a capacidade que você aponta, que é a capacidade de, na hora que o campo está acontecendo e a constelação está acontecendo, você se liberar da sua bagagem e ficar em plena atenção, né? O processo acontece, né? E a gente vê que o diferencial é essa qualidade que ao longo do livro inteiro você vai pontuando. Escuta atenta, observação, não julgamento, né? Esse caminho que você faz, que é também uma orientação sobre as características do facilitador, né? Sim. É muito importante. Eu acredito que o lugar do facilitador é um lugar realmente especial, no sentido de que ele vai ajudar nesse processo. Mas como que ele ajuda? Primeiro, do não saber, depois, do não interferir, depois, do não invadir, do respeitar, do acolher, né? E realmente, através dessa escuta mesmo, porque você tem que escutar aquilo que o campo está falando. Senão, como é que você pode Uhum, se considerar um constelador? Se a informação está ali, mas você não consegue escutar, você não consegue perceber, como que você vai, então, facilitar esse processo, né? uhum, Se eu deixo com que o meu conhecimento anterior ele barre ou ele interrompa o acesso a esse campo, então eu não estou constelando, estou fazendo terapia, estou fazendo aconselhamento, né? Não é uhum, constelação, né? A ferramenta, a constelação, a ferramenta de acesso ao campo de informação é justamente isso. É aquilo que vai me trazer a informação
as informações que eu nem tenho ideia de onde sejam, né? Aí sim, Uhum. aí eu considero que seja um verdadeiro processo de constelação. Mas é opinião minha, tá? Eu quero que no livro eu coloco como opinião minha. É a sua forma de ver, né? Que logo no início você faz uma diferença entre olhar e ver, né? Exatamente, é muito E interessante. aí é muito legal isso, porque você já vai trabalhando ali a pessoa no sentido, olha, a gente tem aqui o olhar e você tem o ver, né? A disponibilidade para ver, né? Para receber a informação que está sendo dada. E esse é um aprendizado para a gente, né, que vem da área psi, e que talvez seja um dos elementos mais ameaçadores, né? Porque apesar Exatamente. de muitos treinamentos em psicologia, né, por conta das linhas, terem uma abertura de acolhimento para o que o cliente traz e você trabalhar a partir disso, né? Existem olhares muito mais suaves em relação ao que o cliente está trazendo, acolhedores em relação ao que o cliente traz, abertos a outras intervenções, né, outras experiências que não só a da palavra, né, existe um grande medo aí em relação a isso do e se a minha teoria, e se o que o cliente traz não cabe na minha teoria, né? E na constelação, a gente não precisa, tem uma atitude, tem uma leitura, tem todo um preparo antes, tem um conhecimento antes feito, né? Até técnico, né? Quem está à frente, quem está atrás, como é que o representante se coloca. Então, ajuda a gente a dar uma leitura de campo, né? Melhor, né? Quem é, né? Uhum. O filho que vai para um lugar que a gente sabe que ali a pessoa está ficando maior do que o pai. Vamos dar uma olhadinha ali para ver se a gente traz um caminho, traz uma experiência diferente. Aí a gente vai lá, coloca o filho no lugar do filho, fala assim, e aí, como é que é esse lugar? Como é que você fica? Né? Como é que é essa experiência? Aí olha para o pai e pergunta, e aí, como é que você fica quando seu filho fica no lugar de filho e você fica no lugar de pai, criatura? Né? Então, claro que tem esses recursos, mas o estar aberto ao que se apresenta, né, é um passo adiante que nem todas as linhas têm, né? E aí confundem essa neutralidade, né, como só uma não fala, uma não intervenção. E é muito diferente, né? É. O constelador, E ele movimenta, pergunta. hum, aí eu gosto bastante, né? Eu até trago no livro, né? Como que a professora Vera faz essa distinção. E é muito importante a gente entender essa distinção dentro do processo da constelação. O primeiro passo, a primeira etapa da constelação, que eu vou falar que é você juntar o quebra-cabeça, você colocar aquelas peças, né? Mas a gente não sabe. Então é o campo que vai trazendo as informações para você colacionar as peças. Então, no primeiro momento, que a gente vai chamar, né, de fase diagnóstica, é o momento em que a gente não fala nada mesmo. A gente só Uhum. observa a informação que está chegando. Porque se eu já sei o que eu estou buscando, eu não vou perceber aquilo que está chegando, né? Então, na primeira fase, sim, é o espaço da neutralidade. Você vai deixar que o campo traga a informação. Porque muitas vezes aquilo que você acha que é, não é. É o que eu mais vejo no processo de consideração, é aquilo que a pessoa traz como verdade, como julgamento, como problema, não é o problema, né? Porque se ela enxergasse qual era o problema, já teria resolvido, né? Então, eu parto do princípio que eu não sei, e se eu não sei, eu preciso estar aberto para aquilo que está chegando. Porque é batata. Uhum. Se eu souber qual que é a solução, eu não vou permitir que outra coisa chegue. Então, no primeiro passo, na primeira parte que eu vou falar do diagnóstico, né, eu deixo que o campo Uhum. vai fornecendo subsídio para que a gente vá juntando esse quebra-cabeça. Aí sim é o acesso puro ao fenômeno, é o acesso direto ao fenômeno. Mas uma vez que a informação chega, aí sim, aí você pode se movimentar, aí sim, aí o terapeuta pode atuar. Olha, eu estou vendo aqui, você está percebendo que essa relação assim, o que a gente pode fazer com isso? Né? Como que você pode olhar diferente? Você quer se movimentar? Você quer fazer uma opção diferente? Você quer experimentar? Aí sim, aí eu posso, o meu cinto de utilidade, né?
trazer opções para que a pessoa possa se movimentar. Aí eu vou chamar essa segunda parte de resolutória, que é opcional, Uhum. a pessoa não é obrigada a fazer isso, né? Uma vez que ela Uhum. entendeu, uma vez que ela compreendeu como que aquela situação se instalou na vida dela, ela pode, se ela quiser, naquele momento, tomar decisões. Aí vem o que a gente chama de frases que curam, né? Frases que vão conduzi-la no primeiro movimentar em direção àquilo que ela está olhando. Né? E o Bert é muito feliz quando ele fala assim: a constelação nada mais é, né, do que uma possibilidade de solução, uma imagem de solução. A gente não está resolvendo nada numa constelação, a gente está mostrando aonde está o problema. E com essa Uhum. imagem, aí sim, se a pessoa caminhar em direção a ela, a coisa vai se resolver. Então eu gosto bastante dessa distinção. Primeiro, a gente deixa o campo agir. A gente observa a informação que está chegando e que a gente não sabe. E aí depois, de posse dessa imagem, de solução, de posse dessas informações, a gente pode ajudar a pessoa a se movimentar. Né? Uhum. São partes bem distintas. Uhum. E que aí entra o passo adiante, né? Quer dizer, junta, né, as ordens da ajuda, que é um aprendizado que toda pessoa que quer constelar precisa ter ali, né, Precisa. tatuado no coração, coloca Exatamente. lá. E aí vem também, né, as ordens do amor. E aí quando você traz, né, nesse segundo momento, os caminhos, aquilo que a gente já sabe, que tem um efeito de ressignificação, de transformação, de mudança, né, como uma pedrinha que vai lá no lago, né? Vai ter uma onda de mudanças em cima daquela imagem. A Vera gostou, e eu gostei também da sua metáfora do raio-x, né? Aquele primeiro grande momento do raio-x em que você identifica aquilo que está fraturado, quebrado, transformado, que você traz no livro, né? E que para esse passo adiante, aí é importante que tanto o facilitador tenha uma estrutura de conhecimento que você vai o tempo todo pontuando, e essa ética do cuidado com o cliente, com a pessoa que está sendo constelada, né? Que você deixa o tempo todo ali nesse lugar, né, do convite, né? Essa passagem você mostra de uma forma muito, muito firme e gentil, né? Isis, que é o que a gente vem construindo hoje em termos da ética do atender as pessoas, que é o convite, né? Aqui a gente vê isso agora, né? O diagnóstico. Olha, é assim. Podemos passar adiante, vamos olhar, né, para além desse diagnóstico, e parece uma fala, né, vazia, né, só de vamos fazer uma vírgula aqui para a gente poder seguir, mas a gente está falando para a consciência do self, né, a gente está falando para a consciência do eu essencial. Podemos ir adiante, né? E o seu livro você vai falando, você vai trazendo esse outro lugar de adulto, né? Que é, que é importante. Exatamente isso, né? É importante entender, eu falo bastante isso. Quem vai constelar é o adulto, mas via de regra a gente vai olhar para a criança, a criança que Uhum. passou, né, por situações. Mas quem vai constelar, quem vai poder resolver o seu problema, quem vai poder assumir o seu poder de volta é o adulto, né? E aí eu brinco, você senta, né? Eu brinco até que, né, a minha cadeira é a cadeirinha da vítima, né? Então a pessoa senta na cadeirinha da vítima com a possibilidade de sair dali com um adulto que vai resolver as suas questões, né? Uhum. Porque eu entendo que o grande objetivo, se é que a constelação tem um objetivo, é justamente trazer clareza e possibilidade para que a pessoa, no seu lugar de adulto, consiga resolver suas questões, consiga curar Uhum. suas feridas, né? E é por isso que é importante sair do lugar do salvador, do curador, da pessoa que vai resolver o problema do outro. A constelação não resolve o problema de ninguém, né? Eu bato duro em cima disso. Não resolve. Ela mostra. E o exemplo do raio-x é isso. É como um raio-x. Constelação é um raio-x. Ela mostra aquilo que você não está vendo.
né? Ela fala daquilo que você não está observando, daquilo que você não está prestando atenção. Ela mostra onde está o problema. O que você vai fazer com isso já depende de você, né? Mas a gente tem uma grande Uhum, possibilidade, sim. Você viu que tudo isso te trouxe até aqui. Você quer fazer um caminho diferente? Você quer experimentar? Aí sim, eu agora sim, como terapeuta, como psicólogo, eu posso ajudar naquele momento a pessoa a dar esse primeiro passo. Se ela quiser, porque nada, nada, nada é obrigado em constelação, né? uhum, Se ela quiser, se ela estiver disponível, se ela tiver com essa ânsia realmente de querer fazer alguma coisa, a gente pode ajudá-la, sempre, só ajudá-la. E você falou uma coisa muito importante. É impossível, eu acho impossível uma pessoa se meta a fazer constelação sem ler e sem entender as ordens de ajuda. Não tem como. uhum. É verdade, né? E é um passo adiante para a gente, né? Com todas as críticas que a gente vem sofrendo, né? Que a constelação vem sofrendo, né? É muito importante a gente firmar que a maior parte das críticas em relação às constelações estão ligadas a pessoas que não respeitam as constelações, Exatamente. né? Que não Muito bem estão pontuado. conectadas, né, com as ordens da ajuda, que trabalham fora das ordens do amor, né, que não proporcionam, não viabilizam caminhos que são caminhos ancestrais, né? E você também pontua isso, né? No trajeto do Bert Hellinger, você traz um pouco do Bert Hellinger também, sem estar aprisionado a fazer uma grande biografia, né? Até porque isso hoje a gente já tem acesso de múltiplas formas, né? Mas você dá o contorno da história dele e ele vai trazer essa experiência, a experiência profissional, o trabalho dele, de um lugar que é um lugar que diz: olha, isso aqui é uma informação que vem das bases da humanidade, né? É como o Jung vai falar lá das bases da humanidade que a gente repete, que a gente traz como informação, e que quando a gente atende com esse olhar, a gente não pode deixar de olhar para o que está ali, né, se repetindo enquanto estrutura, padrão de comportamento, e que vai influenciar no dia a dia daquela pessoa, nas camadas, né, do inconsciente familiar, o inconsciente, né, pessoal, familiar, da comunidade, de um país, né? Jung também vai falar dessa transgeracionalidade e da relação cultural, da formação da humanidade que está em nós. Então, se a gente traz essa informação, né, Isis, na nossa história, existe também toda uma estrutura de trabalho que organiza a partir dessa história. Então, a Exatamente. imagem de cura, as falas de cura, né, são ancestrais, né? Tem uma Verdade. base que é muito mais antiga e que toca aí todas as raízes das várias culturas. Tem lá na cultura Zulu e vai ter lá na cultura, né, germânica e vai ter lá na cultura portuguesa, vai estar lá, né? Vai estar aqui na nossa cultura de população indígena, vai estar aqui, né, nos nossos povos ancestrais, caminhos de cura, né? Os diálogos sobre os sonhos, o sentar em roda, em poder contar e falar, isso está na nossa história, né? Exatamente. E isso tem um efeito transformador, né? A gente sabe que o efeito é transformador. Agora, se a gente vai dizer, nossa, é o resultado certo, é a cura de tal jeito, né? Aí a gente já está indo para um lugar que você mesmo vai pontuando no livro que, ó, não dá não, né? É verdade. E você falou uma coisa muito interessante, porque, né, o próprio Jung, né, ele já fala sobre constelação familiar em outro contexto, né? Então, a primeira menção sobre constelação familiar é com Jung. E Jung vai trazer também, eu sou da escola humanista, né? Eu sou formado na escola humanista, em psicologia, e a frase do Jung é fantástica, né? Ele fala: conheça todas as teorias, saiba todas as técnicas, mas diante de um ser humano, seja um ser humano. E é isso que eu Uhum, entendo que a constelação se propõe a fazer: tirar os rótulos,
tirar, né, qualquer dominação e olhar para aquela pessoa como um ser humano, com todas as suas dimensões, com todos os seus caracteres, com todas as suas peculiaridades e, acima de tudo, com toda a sua ancestralidade, porque a pessoa nunca está sozinha, ela está carregando, né, Uhum, esses valores, esses conceitos, essas crenças, essas histórias. Então, uma pessoa nunca é uma coisa só, é um conjunto, né? uhum, Então, a gente não pode olhar para essa pessoa e, não, eu já sei o que é, né? sim, Pô, da onde que eu tiro sim. isso? Não sei, não. Aquela pessoa está chegando, é um diamante bruto que chega para mim, Uhum, né? E eu só vou conseguir ler esse diamante bruto através desse campo de informação que vem junto com ele. uhum. Aliás, Então, e a propósito, né, é muito bom o caminho que você faz de contar para a gente o que que é campo, né? isso é uma dificuldade muito grande explicar o que é campo, né? Então, eu priorizei também isso aí, porque fala de campo, 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 e é um negócio assim muito amplo, muito vago, e ninguém sabe explicar direito o que é, né? É um capítulo especial, lógico, também a gente não consegue delimitar tudo, mas dá uma pincelada para que a pessoa pelo menos tenha uma ideia daquilo que está acontecendo. Uhum, uhum, né? E você faz algumas distinções que são interessantes exatamente para quem está chegando, né? A outra distinção que você faz que organiza muito para quem chega é essa diferença, né? Entre sistema familiar e ancestralidade, né? Que uma Exatamente, comporta o outro, mas é muito importante saber do que a gente está falando, né? exatamente, né? Exatamente. E é isso que é importante, por isso que eu primo que a constelação ela tem que trazer consciência. Né? Não é como médico, você vai, consulta o médico nem olha para sua cara, você sai de lá com um remedinho. Não. Constelação, eu entendo que é uma tomada de consciência. Então você tem que estar consciente daquilo que está acontecendo. Né? Você não pode, não é que não pode. Não é interessante você passar por uma sessão de constelação e sair de lá sem saber o que aconteceu, né? Sem saber o que você Uhum, movimentou, né? Como se o terapeuta, o facilitador, fosse o dono da verdade, ele fizesse, mexesse o caldeirão dele e pronto, está resolvido. Não se trata uhum, disso. Então, no meu ponto de vista, é muito importante que a pessoa tenha consciência exata daquilo que está acontecendo. Tenha consciência de como que aquela situação chegou, como que ela se instala na vida dela e o que que ela pode fazer, então, para modificar isso. Aí sim, aí você uhum, faz um processo, né, de amplitude dessa consciência e permita que a pessoa então escolha aquilo que ela quer fazer. Porque se ela sai de uma uhum, constelação sem saber o que aconteceu, que decisão que ela pode tomar? uhum, uhum. E aí você puxa uma coisa que você vai falando mais para o finalzinho, que é sobre coerência e permanência dos resultados, né? É, é claro que a gente está falando de vertentes diferentes da constelação, né? Em que uma prioriza, né, o movimento do campo, né, informacional, independente da consciência do sujeito, né? Nos extremos, né? A gente tem uma linha de constelação que vai para o movimentou o campo informacional, a pessoa pode sair sem saber direito o que, que aconteceu, porque movimentou finalmente o campo. E aí tem uma confiança de com esse campo movimentado, aquilo que se repete, aquilo que estava trazendo dor e sofrimento, aos poucos vai se transformando e a consciência pode vir ou não, mas aquilo que se repete fora começa a reduzir, né? Então, que é a pessoa que, eu não consigo emprego de jeito nenhum, eu faço concurso, eu lembro muito de uma colega que de curso, né? Que no curso da Bel a gente era constelado durante o curso para aprender, e aí a pessoa falou assim: olha, eu quero constelar porque eu sou sempre a segunda a chegar, né? Eu estou querendo alugar apartamento, a pessoa já colocou a ficha lá e eu, né, cheguei em segundo lugar, não levo apartamento, quero fazer.
E aí foi super interessante, porque uma das pessoas estava liberando um apartamento e falou assim, olha, eu falei com a fulana não vai querer, você quer o apartamento que eu estou deixando, que eu estou me mudando de estado? Aí ela falou, tá. Aí até a Bel brincou, né? Nossa, você conseguiu já o seu apartamento, que era o problema. Mas se você quer constelar esse segundo lugar, porque de novo aqui você ficou no segundo lugar, né? A colega primeiro ofereceu para uma, depois ofereceu para você, né? Na medida em que você manifestou o seu incômodo. E aí foi muito interessante, porque aí fizemos a constelação e ela conseguiu ter a consciência da dinâmica oculta que estava ali, né? Aquilo que precisava aparecer como diagnóstico. E de fato, depois disso, essa moça deixou de ficar em segundo lugar nas coisas, né? Porque a vida também começou a fluir, né? E os fatos da vida começaram a acontecer em que ela chegava no tempo adequado de cada situação e ela era olhada como prioridade em cada situação, né? Uhum. Então, tem essa linha e tem a linha, né, no extremo, que é aquilo que você ganha na constelação, é a sua consciência, a sua compreensão para você agir naquilo que você tem para agir conscientemente, né? Que é muito o que você traz também, né, Isis? E eu acho muito interessante porque traz uma coisa que às vezes a pessoa não vai estar compromissada, né? E as coisas novas que aparecem, se a pessoa não tem consciência, ela não sustenta, Não, exatamente. Né? né? Eu, E a eu, coerência e permanência, quando você colocou, eu falei, aí está a pegada da consciência, né? Veja bem, eu entendo tudo como processos históricos. Eu gosto bastante disso, né? Nada é por acaso, Uhum, nada acontece do dia para a noite. São processos históricos. E a cura também é um processo histórico, porque a pessoa não se cura, tá? Ficando sentada no sofá rezando para lá, não, não tem como isso acontecer, né? A vida exige movimento. Então, o processo de cura também é um movimentar-se para a cura. Então, se a pessoa sai da casa dela e ela vai para uma reunião de constelação, ela já está fazendo o seu movimento de cura, né? Já é um processo anterior. Então, ela já chega ali com aquele, a menos que eu costumo brincar e eu costumo perguntar: quem que chegou aqui obrigado? Quem que veio obrigado? Né? Quem que falou que você tinha que fazer, né? Porque é um diferencial muito grande. Mas aquela pessoa que quer, aquela pessoa que busca, ela já está num caminhar, né? Então, é antes da constelação. O processo da constelação começa bem antes da própria reunião. Aqui, naquele momento, ela já está predisposta a receber aquilo que está chegando, né? uhum, Sim. Agora, o que que ela vai fazer com essa informação? Aí é dela. Aí sim, né? Aí é dela. Se ela não está ainda preparada para assumir de fato a sua inteireza, a sua completude, né? Por mais que a gente mexa os pauzinhos, né? Isso vai se dar um uhum, tempo muito maior, né? Eu não estou uhum, falando que isso não aconteça, acontece, lógico. A gente percebe que o movimentar, né? E eu coloco um exemplo muito interessante disso. Mesmo aquela pessoa que não entendia nada, que não sabia nada, mesmo aquela pessoa que contestou aquilo que ela estava ouvindo, ela foi beneficiada com o processo da constelação. uhum, E é isso que eu estou falando, né? Desse nível de consciência. A pessoa ela vai conseguir fazer modificações intensas na sua vida, dependendo do grau de consciência que ela tiver. Às vezes é um passo que a gente pode considerar mínimo, mas para ela se revela como grandioso. E às vezes pode uhum, ser um grau fantástico de mudança, né? E para a gente que trabalha como facilitador, eu, por exemplo, tenho várias experiências disso. Tem pessoas que estão comigo há 10, 15 anos e estão no mesmo passo. E tem pessoa que chega ontem, já tem uma revolução e já é outra pessoa, né? Tá? uhum, Mas o nosso trabalho, se é que é um trabalho, porque na verdade não é um trabalho, é um prazer, né? É uma satisfação muito grande poder executar, é o de propiciar recursos para que a pessoa leve para casa esses recursos. uhum, uhum. E esse sacrifício, né? Não é um sacrifício, né? Que é muito rico, né? E a gente acaba
acaba aberta ao campo, né? A gente recebe muito do campo também, né? E a gente aprende muito, né, com as experiências, principalmente essas experiências do que o campo traz, que fala, olha, eu nunca vi isso aqui, esse caminho é único, essa frase que vem, porque a gente tem as frases de cura que a gente, né, tem aí como um arsenalzinho lá dentro do cinto de utilidades, né? Mas tem algumas coisas que aparecem no campo que você fala assim, não, não tem nenhuma frase que eu já tenho ouvido que cabe nessa experiência. E aí tem a quietude do facilitador para chegar em que frase manifesta esse passo de consciência, né? Que dá lugar, que vira um santo graal aí, né? Um cálice que vai portar ali aquele espaço de consciência diferenciado. Então, é um lugar que a gente aprende muito o tempo todo, né? Você traz essa abertura também no livro, traz esse convite, né? É um convite tanto falando dos representantes, como falando também de quem traz o tema para a constelação, né? Porque às vezes as pessoas perguntam e ficam confusas mesmo, assim, mas eu estou indo para a constelação, mas eu vou fazer o quê? Eu vou ser atendida, eu vou... E aí, até a pessoa ter acesso a essa linguagem, olha, você vai ser um participante, que pode também ser representante, tem uma pessoa que vai ser atendida, ou, né, nos workshops que são abertos, que a pessoa levanta a mão e diz, olha, eu tenho um tema, né? Então, que a pessoa vai ou pode ser atendida, e ela vai trazer o tema, e a gente sabe, como consteladores, que o campo informacional se organiza para trazer as informações adequadas para aquele tema, né? Exatamente. Então, a gente também confia que tem um outro patamar de inteligência mais profunda, mais ampla, que está ali dando para a gente, olha, esse sintoma, essa dor tem um significado, você vai até trazer, né, esse lugar, né, dos sintomas, das doenças, das repetições como capítulo, e vai falar sobre isso, né, aquilo de sagrado que o sintoma, que a situação de repetição trazem, e que a gente acompanha essa manifestação, né? Então, você também traz esse salto para a pessoa, né? Para ela poder entender assim, olha, sintoma não é só um sintoma, não é só um fato, né? Exatamente, né? Porque eu entendo justamente isso. Nada é por acaso. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, tem um objetivo. A maioria das vezes a gente não entende qual que é esse objetivo, né? E a própria doença tem o seu próprio objetivo, o seu próprio propósito, né? Uhum, E quando a gente entende a bênção que é uma doença, a gente pode então modificar gradativamente a atuação dela. Né? Eu me coloco, eu faço atendimento no SUS também, então a gente trabalha bastante com essa coisa da doença, né? A gente vê, inclusive hoje eu fiz atendimento lá. Então, traz essas informações em relação a esse campo, né, da saúde física, né? Como que isso é bem forte, bem presente, né, nos dias atuais. Mas isso também, como eu costumo falar, é um processo histórico, né? Não é uhum, castigo. Eu sou bastante contundente, falar, não é castigo, não é karma, não é maldição, não, é processo histórico. Você está respondendo de uma forma inconsciente alguma coisa que aconteceu e que você não conseguiu resolver, né? Então, aquilo que se uhum, estabelece hoje é resultado de processos históricos. Às vezes não é seu, às vezes é de alguém lá atrás que passou, né, por uma situação em que precisou tomar determinadas decisões, né, que valeram naquela situação, que foram importantes e a gente respeita, né? Mas chegou uhum, aqui, e a gente está fazendo a mesma coisa que aquela pessoa fazia, sem ter o mesmo problema, né? Então, é uhum, interessante observar isso. Também tem de repente, uma tendência de achar que as frases que curam que é o Aldo Borogodó da constelação. Não, uhum, as frases que curam são um plus depois que a pessoa toma consciência, depois que a pessoa uhum, percebe o movimento que ela está fazendo, né? Então, uma frase, um movimento em direção à reorganização emocional, à reorganização fisiológica, né? É um uhum. plus.
Então, senão era só um protocolo, né? Ó, fala isso, o que você vai resolver? E não se trata Uhum. disso, né? Vou contar um caso também só para entender melhor essa percepção, né? Certa vez eu montei um campo, uma moça veio constelar, ela estava com uma dificuldade, e ela escolheu para ela um representante masculino, né? Então já percebe que tem muita coisa, muita informação já aí. E assim que o representante entrou no campo, ele começou a falar assim, desbaratadamente. Blá, 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 uma verborragia, né? E naquele momento, talvez assim, num lapso, eu comecei a ficar preocupado com o representante. Eu falei, "Mas será que eu escolhi a pessoa errada? Será que não sei o quê?" Né? Mas aí vem, olha, então vai para o seu lugar, o seu centro. Eu falei, peraí, tem coisas aqui que eu não estou conseguindo enxergar. Aí eu falei, peraí, vamos fazer o seguinte, deixa esse representante aqui, vamos escolher um outro representante para sua criança. Aí entrou uma moça, e a hora que ela entrou, imediatamente ela se prostrou no chão com bastante dor. E aí veio o Uhum. entendimento. Eu falei, olha, é assim que você funciona na sua vida. Você usa a verborragia para que ninguém consiga perceber o quanto você está sofrendo, né? Então, se a gente não para olhar para o campo, se a gente não para Uhum. observar a informação que está sendo trazida no campo, a gente perde o processo, né? Então, Uhum. o campo é maravilhoso porque ele traz. Eu costumo brincar que o campo é fofoqueiro. Ele traz as informações, né? Mas você precisa Conta estar, direitinho. né? Mas você precisa estar no Até espaço para informações receber constrangedoras. A gente fala, meu Deus do muitas. céu, olha só, como é que eu vou lidar com essa informação? Apareceu, a gente vai ter que resolver esse negócio aqui, né? Mas. Exatamente, né? É isso, então. Uhum. A constelação é uma ferramenta maravilhosa, maravilhosa. Mas ela não é sozinha, né? Uhum. A pessoa que chega, ela já chega no movimento para, né? As pessoas que estão ali te ajudando também estão no movimento para. Você, Uhum. quando se coloca no trabalho da constelação, você também é interessante que você se coloque para. Então, é um conjunto de Uhum. coisas que vão se movimentando para que depois flua em direção a um caminhar que não depende da Uhum. gente. Não depende nada da gente. Uhum. Né? É interessante que é para além, né? Eu gosto muito do olhar do Jung, e que ele vai falando sempre da gente honrar o mistério, né? A gente não temer o mistério, mas a gente honrar, né? Então tem camadas da constelação, né, Isis, que vão além da gente, né? E quando a gente se coloca nesse lugar, dessa percepção de que é algo muito maior, né? E você vai trazendo isso o tempo todo, não só em relação à constelação, né? Ao campo, às informações, isso que você está trazendo mesmo para a gente, né? De que a gente escuta, acolhe, a gente tem recursos de dar caminhos para o fluxo acontecer, né? Para o fluxo de vida acontecer. Né? O Bert Helling vai falar, né, do fluir do amor, mas é fluxo de vida, é Isso. energia de vida para frente, né? E se a gente está trabalhando para isso, né, e se a gente se coloca num bom lugar, né, a gente é o facilitador, a gente está dando caminho, os recursos que a gente tem de mudança de posicionamento, de frase, de silêncios, de entender até onde o cliente pode ir, né? Você dando spoiler aqui, né, da moça que não quis nem passar da porta, né, no exemplo que você dá, né, e que você não forçou para que ela entrasse, né? Você deixou ela no lugar que ela podia ficar, né? E ela tomou daquele encontro, primeiro braba, depois, né? Assim, ah, não gostei desse negócio não, mas eu vou experimentar aqui, né? Exatamente porque você não empurrou o processo, né? Essa pessoa pôde usar aquilo que ela pegou da história, né? E aí acontece uma coisa interessante, que é não só o que ela faz, o que ela vivencia, mas como os outros a olham a partir daquilo que ela vivenciou. Porque aquela Exatamente. mudança atua fora da pessoa, né? Né? Mas partiu do seu lugar de dizer,
essa pessoa pode ir até aqui, no nível de compreensão, do até onde eu posso chegar. Você está entendendo? A pessoa não. Então, eu falei assim, então tá bom, não adianta eu entender, né? Então, a gente vai até aqui, né? E a gente diz, bom, é até aqui que a gente pode ir, né? E você deixou a moça até ali onde você podia ir, né? Na porta mesmo, né? Onde ela podia ir, né? E é o Onde ela profundo podia. respeito que a gente precisa ter com as pessoas, né? Porque olha, a gente não sabe de nada da história da pessoa, a gente não sabe que o Uhum, caminho que ela levou, né? E tem aquela frase, o quanto custou para aquela pessoa estar ali, o quanto que ela precisou abdicar, renunciar, transformar para poder estar ali. A gente não sabe de nada. Como é que eu posso dizer o que é melhor para ela? Como é que eu posso uhum, falar que aquilo que eu estou falando é melhor do que aquilo que ela sabe? Né? uhum, Não posso, não tenho competência para isso. E essa, entre aspas, humildade do terapeuta é fundamental uhum, para poder propiciar a transformação. Porque, uhum, pessoal, é o seguinte, se você já sabe qual que é o problema do outro, você vai tentar resolver, né? Você cai uhum. cai muito facilmente no papel do curador. E aí você estraga o processo, né? Sim, né? A gente afasta a pessoa, a gente repete o campo sistêmico dela, né? Que Exatamente. entra na ressonância negativa, né? Que é a gente repetir o afastamento desse eu essencial. Você fala o tempo todo de inteireza, de plenitude, de presença, né? Hum. Então, se a gente se coloca como instrumento disso, da presença, a gente vai ter esse bom tempo de escutas e do caminho da intervenção, né? Porque até onde a gente pode ir, né? Se a gente não está nesse lugar e a gente quer provar o quão bom que a gente é, né? Olha só, né? Olha como é que eu tô legal aqui, olha que solução maravilhosa, olha que quadro bonito que ficou, né? E tem horas que a gente diz, eu posso ir até aqui. A constelação permite que eu vá até aqui. O campo diz que assim é, né? E a gente deixa assim, né? Até porque a gente sabe que às vezes a pessoa vai precisar olhar camadas daquele tema, né? Ela precisa andar mais um pouquinho para poder olhar de novo aquele tema de um outro lugar, que é o processo de amadurecimento também, né? A gente tem pessoas, né, que vão acompanhando a gente ao longo das constelações, né? E que aí faz uma constelação, um ano e pouco depois faz uma outra, aí você olha uma outra camada, porque a pessoa já andou, né? Exatamente. Ela já teve experiências, já mudou alguma coisa no campo externo, já mudou no campo interno, e aí ela pode dar aquele passo adiante, né? Então, respeitar é muito, fala muito mais da segurança do constelador do que ter um bom resultado ali na hora com o cliente, dizer, olha, eu fui até aqui. E a pessoa às vezes sai acabada de uma constelação, né? Eu já ouvi pessoas falando que saíram de um atendimento de constelação do seu próprio tema exaustas, né? Cansadas. E isso vem dessa coisa do vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, que eu posso fazer, porque eu sei fazer, e perder o cliente lá atrás, né? É verdade, né? Infelizmente, isso é muito presente, a gente percebe. E por isso que é importante, fundamental, que o constelador ele passe por constelações, né? Não pode ser um curso de final de semana, né? Você tem que experimentar em si esse processo. Você tem que tomar conhecimento do seu ser, das suas feridas, das suas dores, né? Então, é um Uhum, experimentar, um florescer dentro da constelação, para que depois você possa olhar para o outro com bastante respeito, né? Olhando para aquela uhum, pessoa como um ser humano, com todos os seus tesouros, com todas as suas virtudes, com tudo aquilo que é dessa dimensão do humano, né? É isso uhum, que nos traz, é isso que nos torna realmente aquele instrumento que vai ajudar a pessoa, uhum. né? Sim. Aí sim, aí sim, quando eu saio do saber, quando eu me coloco à disposição do campo, né? E quando eu consigo fazer com que aquela pessoa tenha recursos para resolver a sua questão, aí sim eu estou ajudando. Aí sim é uma ajuda de Uhum, fato, uhum, né? uhum.
E você traz isso até, né, Isis, quando você vai falar das múltiplas aplicações hoje da constelação, né, que já expandiu para além uma pessoa com seu tema, né, você vai falar nas organizações, né, nas escolas, e você dá duas pontuações que eu fico, né, eu falo assim, olha, isso é bom a gente anotar, grifar, marcar, né. Primeiro, quando você vai falar na constelação da ambiência jurídica, né, em que o respeito à pessoa constelada, né, e ao oferecimento do recurso é muito importante, né, e também quando você fala do SUS, né, do trabalho no SUS, que também é uma outra ambiência em que precisa ter muito respeito ao convite, à disponibilidade do recurso, né? São duas situações muito delicadas aí que você pontua essa necessidade. Exatamente. E no SUS a gente vê isso de maneira bem clara, porque a gente está ali disponível, não é um público que frequente você, que siga você, que tenha conhecimento de constelação, nada. Ele está ali, ele passou geralmente por um atendimento médico, né? E chega para você, né? Chega cru, né? Então, o respeito é fundamental em qualquer área do ser humano, mas dentro da constelação, ela é, assim, fundamental, fundamental, né? É muito interessante isso. Em todas as áreas, né? Eu também já tive a oportunidade de fazer conduções, né, na parte da escola, né, da pedagogia educacional, de levar esses conteúdos para criança, para professores, o quanto que os professores estão doentes, né? A gente percebe isso de maneira clara, né? E volta e meia eles me chamam realmente para poder voltar, né? Eu já tive a oportunidade de, por exemplo, fazer o trabalho aqui na prefeitura de Sorocaba, também com os servidores. As pessoas, de maneira geral, estão sofrendo, estão passando por dificuldades emocionais grandes, né? E a ferramenta da constelação, da ordem sistêmica, é uma ferramenta que pode ajudar a minimizar esse sofrimento. Porque quando a pessoa entende a sua posição, o seu lugar, né? A sua postura diante da vida, a coisa pode se ficar mais leve, né? Uhum, É um trabalho uhum, muito magnífico. A constelação, ela abre fronteiras, ela abre perspectivas, né? De maneira assim muito grandiosa e muito graciosa. uhum. Sim, e você, né, nesse caminho, você faz uma pontuação sobre esse lugar também das constelações, né? Como prática complementar integrativa, né? Quando a gente, né, você pontuou antes, né, é uma grande ferramenta, né? Inclusive você até coloca bem no iniciozinho do livro, né, quem pode constelar, né? Qualquer pessoa pode constelar, qualquer tema, qualquer situação pode ser constelado, né? E tem esse outro elemento que é o, em que lugar que a gente fica enquanto ferramenta de consciência e caminho de transformação, né? De abordagem, de compreensão e de caminho, que a gente sabe que quando a gente está trabalhando com saúde, né? Uma pessoa que chega com uma doença e vem constelar o sentido oculto, né? O que está acontecendo ali, né? Qual é o vínculo sistêmico, né? Que está por base dessa doença grave, o que a gente sabe é que algumas vezes a boa medicina finalmente chega para aquela pessoa. Às vezes a pessoa não está conseguindo o diagnóstico, não está conseguindo o médico adequado, a medicação não funciona, ou não consegue acertar a dosagem, a pessoa começa a tomar uma medicação, ela tem uma reação alérgica àquela medicação, aí você tem que ir por um outro caminho que também não acerta, faz uma intervenção cirúrgica que dá problema. Então, a constelação, quando ela acontece, para além da consciência da pessoa, ela muitas vezes vai abrir caminho para boa medicina, É né? mesmo. Ou para o caminho de acolhimento da mensagem, daquele sintoma, daquela doença, e aí ela
começa a transformar, a doença começa a ser menos intensa, ela começa a ser menos sofrida, e se o caminho não é um caminho de vida, é um caminho de passagem, a pessoa ganha dignidade, né? Os caminhos de dignidade se abrem para aquela pessoa. Às vezes é a vaga naquele hospital, às vezes é a estrutura de atendimento que modifica. Uhum. Então, não é substitutivo, não é a medicação, a outra medicação que vai funcionar, mas é uma aliança, né, que a gente consegue fazer, e muitas vezes a constelação ocupa esse lugar de ponte, né, o psicopompo, né, de aquele elemento que vai trazer o lugar da comunicação entre aquilo que a pessoa tem para trabalhar de fato e a boa medicina, né? Aquilo que Exatamente. ela precisa para seguir adiante de uma forma melhor e mais digna, para o caminho de alma que ela tiver, né? E você pontua Exatamente. isso também, né? A gente tem um E lugar nessa história. é muito importante ter clareza quanto a isso. Veja bem, né, se eu estou, por exemplo, fazendo atendimento no SUS e eu prometo para aquela pessoa que ela vai ser curada, o que vai Uhum, acontecer? Né? Como é que o processo vai se desenhar dentro da cabeça daquela pessoa? Então é uhum, importante eu ter clareza de que eu não posso fazer isso, que eu não tenho competência para fazer isso. Eu não estou uhum, substituindo ninguém, né? Eu não estou curando ninguém. No uhum, processo ali, a gente vai entender como é que aquela situação se instala na vida da pessoa. O que ela está fazendo para manter aquela situação e o que ela pode fazer, de repente, para minimizar a situação, uhum, né? uhum, Então, a clareza, a consciência é fundamental. E é por isso que, antes de todo o trabalho, eu faço uma roda de bate-papo, eu trago as histórias das pessoas, para que a gente possa construir, então, uma unidade de pensamento em relação ao processo em si, né? É por isso que eu sou uhum, bem contundente em relação à tomada de consciência, né? Tudo bem, você pode passar por uma constelação sem saber o que está acontecendo e aquilo realmente vai uhum, modificar, né, a longo prazo. Mas é muito mais significativo quando você entende o processo e você entende o que você precisa fazer para fazer diferente, né? uhum, Né? uhum. Porque na inconsciência a gente repete, né? Aquela figura eu limpo, né, entre aspas, né, eu limpo a pessoa, né, eu curo a pessoa, depois eu devolvo a pessoa para o ambiente sujo. Então, o que eu fiz? Uhum, Né? uhum, Só enxuguei, né, gelo. Então, para mim, isso estou falando para mim, do meu ponto de vista, a tomada de consciência é fundamental. E sem uhum, tomada de consciência não existe constelação. uhum. Até Tá? para a pessoa poder sustentar, né? Porque se ela faz um caminho, Exatamente. né, existe entrega, né? Ah, eu tô lá ligado. Eu lembro que isso para mim foi determinante, né? Uma constelação de doença e sintoma em que apareceu, e foi muito engraçado, que foi um grupo francês, e aí a pessoa entrou no lugar, né, tava lá o sentido oculto, eu, a doença, né? E aí a pessoa entrou no lugar da doença e era um olhar para uma tia minha muito querida que faleceu um mês antes de eu nascer, né? Herdei o nome dela e ela entrou e aí foi muito engraçado porque ela muito francesa, né? Um pouco contida assim, ela entrou e ela acessou uma energia de amor Legal. dessa minha tia me olhando, né? E aí ela entrou assim, ela, nossa, é tanta energia aqui, é tanto amor. Aí ela saiu. Assim, tipo, aqui tem muito amor, então agora você pode dizer para essa tia que lhe olha, né? É, e o que eu sabia dessa tia, né? Que eu sei dessa tia, que ela, pela configuração que estava na época do meu nascimento, né? Que era um momento doloroso da vida da minha mãe, né? Em relação à família dela, com críticas e tal, que essa tia me olhava com muita amorosidade e que ela torcia muito pelo meu nascimento, né? Então, quando a consteladora entrou naquele campo, era um jogo tão grande de emoção, né? Que ela
respirou fundo, estava lá, e aí o meu sintoma, né, a minha doença, era um lugar de lembrança e acolhimento de um amor em primeiro lugar. Desse amor que eu não pude ter acesso, porque estava lá com o véu da dor da minha mãe de ter perdido uma irmã muito parceira, né? E eu não pude olhar para o além daquela dor do luto. Quando eu olho para o amor dessa tia e tomo o amor dessa tia, né? Foi menos importante eu deixar com ela o destino dela. Eu deixei. Honrei o destino, a morte precoce, honrei a passagem, tomei para mim, eu vou tomar a minha vida em plenitude, em honra a você também. Mas o mais essencial daquele encontro foi a dor que interditava o amor, pôde sair da frente. E eu pude olhar plenamente para aquele amor que estava disponível para mim, né? E não é uma solução que habitualmente a gente faz. A gente honra a morte, diz, olha, sinto muito, vamos lá. Mas o mais importante que eu saí da informação foi algo de amor havia no campo, eu não pude receber e agora eu me abro para receber. E que bom que eu fui olhada com tanto amor assim, né? Isso deu uma virada no meu cuidado com o corpo, com saúde, com cuidados, né? E a consciência disso me ajudou a sustentar. Me ajudou a sustentar o cuidado, me ajudou a sustentar o brilho, me ajudou a sustentar o passo adiante, né? Então a consciência precisou estar ali. O fluxo do amor não cabia na minha consciência. Eu tomei, recebi e ele reverberou, né? Mas a consciência e o compromisso precisaram estar ali. Se não tivesse, eu ia ser só tomada por aquela onda de amor, podia seguir revigorada, transformada, sim, vivendo coisas a partir disso, mas para eu sustentar os eventos do eu mereço esse amor e eu não preciso ficar com essa cortina de dor aqui, a consciência ajudou a sustentar, né? Legal, que legal. E eu percebo que é um risco muito grande, principalmente para facilitadores de constelação, é não cair no espaço do que eu já sei, né? Então a pessoa traz uma problemática, eu já sei. Então é isso, coloca os representantes que ele acha que é, e aí logicamente que o resultado vai ser aquele que ele está esperando, né? Uhum, Então assim, você não permite que o campo traga a informação para você. uhum, No último workshop que eu fiz, né, foi interessante porque vieram duas pessoas com doença autoimune, né? Só que elas não me falaram antes, né? Elas sentaram na cadeirinha da vítima, né? Quero olhar para relacionamento. Então vamos olhar, colocamos tal. Mas foi interessante que numa delas, na hora que ela colocou o representante dela, né, da pessoa, da alma dela, a alma dela saiu do campo. Aí eu olhei para a cara dela assim, perguntei, por acaso, assim, já passou pela sua cabeça a ideia de ir embora, né? Ela falou, não, conscientemente não, né? Porque sua alma está para lá. Significa que o seu coração já não está mais aqui, né? O que está acontecendo com você? Aí ela falou, olha, eu realmente nunca pensei, mas eu tenho uma doença autoimune, né? O que é uhum, dentro das ordens sistêmicas, uma doença autoimune? A pessoa está literalmente se matando, né? Então nem uhum, ela tinha percebido isso. E o campo mostra de maneira muito, muito assim concreta quando você não uhum, sabe, quando você não sabe qual que é o resultado, né? E é uhum, mágico, como, né? Impensável que a alma da pessoa está querendo ir embora e ela nem está percebendo que ela está querendo ir embora, né? uhum, Então é muito interessante isso, a gente sair do espaço do já sei, né? Já sei onde vai dar, é problema com a mãe, é problema com o pai, é problema com o tio. Não, peraí, vamos deixar que o campo traga essa informação. E aí foi interessante, uhum, porque foram duas pessoas, né, que estavam, né, com esse sintoma da doença autoimune e dois caminhos diferentes. Um não tinha nada uhum, a ver com o outro, né? Mas se sim. eu entro na coisa que eu já sei, não, doença autoimune é isso, eu vou literalmente conduzindo o campo para onde eu quero que ele chegue.
né? Uhum. Então, esse espaço do não saber, o espaço do respeito, para mim, é fundamental e essencial. Sim, sim. E aí, como, né, a gente pode medir os resultados, a gente pode perceber o que acontece no campo em termos de salto de consciência. Hoje em dia a neurociência tem recursos para identificar a mudança de qualidade, né, de presença, de padrão. A gente tem como, ao longo do tempo, fazer uma pesquisa, né, na linha do tempo, longitudinal, de entender assim, o que foi antes da constelação, como é que a pessoa está 6 meses, né, depois, um ano depois, o que aconteceu, né? Mas querer que seja um campo estruturado, mensurável, que essa ação aqui dá nisso, isso aqui faz isso aqui reage assim, então tem assado. Então, se eu uso essa frase, né? Aconteceu isso aqui, então isso aqui eu tenho que entregar perrengue, né? Isso aqui eu tenho que tomar tal coisa, isso aqui eu tenho que honrar, não importa o que aconteça, né? Eu posso tomar a vida, mas não necessariamente eu tenho que agradecer, né? Em que lugar que eu faço, dependendo da situação. Em algumas situações é essencial a gratidão. Em outras situações eu tomo a vida e sigo, dependendo da violência, dependendo, né? Se a gente tem uma resposta única para poder medir, mensurar, enquadrar e estabelecer resultados, aí eu fico a serviço de resultados. E claro, Exatamente. né, o campo responde muitas vezes assim, né, a frase das brumas de Avalon, né, livros lá de 1990, 80 e Blau, antigo, né, os deuses nos castigam quando atendem às nossas preces, né. Então, Exatamente. o campo vai às vezes responder do jeito que a gente acha que ele tem que funcionar, né? Mas não significa que a gente está a serviço do campo, né? E é Exatamente. sempre muito perigoso a gente achar que o campo está a nosso serviço, né? É o contrário, né? Então, o seu livro lembra isso para a gente, né, Isis? O tempo todo você vai fazendo essa pontuação. Eu gosto muito que você, no final, você vai trazendo, né, a importância, né, do olhar ampliativo, respeitoso, acolhedor, para que a vida siga com mais leveza, inteireza, integridade e plenitude, né? E eu vejo que o seu livro convida a gente para ir para esse lugar. É muito bom a gente poder ver autores assim, nossos autores, né? Eu queria só pontuar uma coisa que eu achei fantástica do teu livro, que é a quantidade de autores nossos que você cita, né? Sim. Então, você, né, cita o livro, né, da Rosni Flávia, cita o livro da Lisandra, cita o livro do Sami, né, do Leal, da Dagmar. Você traz os nossos autores, né, Porque como são base, muito né? importantes, né? São leituras realmente imprescindíveis para essa formação que a gente precisa ter, né? Só pontuando um pouquinho, né? Eu faço isso como fundamental. Entender que a constelação, sim, é uma ferramenta poderosa, mas ela não é única. O ser humano é multidimensional. Tem coisas que não são do campo da constelação. Chega na Uhum, constelação, mas não são do campo da constelação. E se você não estiver atento, se você não tiver esse cinto de utilidade, você vai passar batido ou você vai querer resolver, né? Muitas uhum, vezes a gente tem que parar a constelação para dar espaço para esse outro aspecto dimensional, poder uhum, equalizar essa questão, para aí sim depois voltar para a constelação, né? E como eu falo, não é porque a gente não fala, por exemplo, de vidas passadas, de espírito, a gente não fala nada disso na constelação. Mas não quer dizer que não exista, ou que a gente não respeite isso, uhum, uhum, né? Acontece, são fenômenos que estão aí, né? Eu não posso fechar os olhos, fingir que não está acontecendo e que a constelação vai resolver tudo. Às vezes o caso uhum, não é do sistema familiar. Às vezes a problemática que está com a pessoa tem uma outra ordem, né? Você consegue olhar para uhum. o campo familiar, mas não resolve de todo, porque ela também precisa olhar para outros aspectos,
Então, Uhum, é imprescindível a gente saber o nosso lugar, até onde a gente pode chegar. Isso é muito uhum, importante, porque senão a sim, gente vai cair no papel do curador. E esse papel é um papel falacioso, né? é, né? E é muito legal você trazer isso, até porque você tem as outras experiências, né, da radiestesia, da apometria, né, que são outros recursos, né, que cobrem espaços, né, dessas outras dimensões, né, que cuidam, como, né, hoje em dia nas práticas integrativas se tem o benzimento, né, tem o trabalho da bênção, né, o benzimento, a limpeza, né, o reiki, né, que são intervenções vibracionais, né, que vão atingir outras dimensões, né, que Exatamente. a gente, acreditando ou não, que não é uma questão da crença, aquilo está ali. Eu posso dar o nome que eu quiser dar, mas tem um treco ali que não vai resolver por um caminho e vai ser harmonizado pelo outro. E tem uma ritualística de transformação daquele padrão, né, que está disponível, e eu não posso dizer que a minha ritualística ela é imperativa. Então, a gente ficar nesse lugar, e você pontua isso, até que o trabalho do Leal também, trazendo esse movimento, né? Do lugar de ser uma prática integrativa, uma prática complementar, junto com pelo menos as 29 mencionadas e autorizadas pela OMS, né? Exatamente. Que hoje a gente tem a Fiocruz aí sustentando também esse lugar. Então, nesse lugar, é mais um recurso, uma grande ferramenta que a gente adora, né? Você, eu adoro também, que eu honro profundamente, que a gente honra, né? Que sim, a gente encontra como, né? É uma das práticas que eu tenho que mais me acende, me ilumina a alma no trabalho, no serviço, né? Mas é uma das, né? É a ferramenta, né? Você como terapeuta, você como, né, no trabalho de apometria, no trabalho de radiestesia, né? E nos outros trabalhos também, né? A gente sabe disso, né? Mas é muito interessante isso que você traz. Qual é o recorte que a constelação sustenta, né? E sim, em alguns momentos, porque ser humano não é comportadinho na constelação, né? As coisas aparecem, claro que quanto melhor sustentado o campo está, melhor intencionado ele está, menos coisas aparecem. Mas às vezes elas aparecem, porque elas estão ali, aquilo ali é da pessoa, do sofrimento dela. Então a gente vai olhar, né? Uma pessoa que traz questões de um trajeto de alma, uma pessoa que traz questões de uma fúria de alguém que está tocando a ela, né? E que tem menos a ver com ela, e que tem mais a ver com as questões da outra pessoa, das fúrias, das raivas, a gente vai também olhar, vai acolher e vai dar caminho com a ferramenta que a gente tem, com o caminho que a gente tem, e às vezes só na quietude, né? A gente pode estar ali num lugar de constelador, de facilitador, e a gente pode estar num benzimento, a gente pode estar numa prece, a gente pode estar fazendo um reiki, né? Mas a gente está ali com o instrumento da constelação. Então a gente honra o instrumento da constelação e usa os nossos recursos da melhor forma possível, na necessidade de quem está ali, né? Exatamente. E quanto Então, mais recurso você tiver, melhor você vai conseguir fazer o seu trabalho, né? uhum, uhum, Porque quem se limita é você. Quem coloca barreiras é você. Tem um caso uhum, muito interessante, né, que eu fiz, né? Conduzi um processo de constelação com uma pessoa, ela se sentiu muito bem, ela entendeu por que que ela estava, né, naquele processo, e depois ela falou assim: olha, Isis, né? Ainda bem que você falou depois, porque eu sou evangélica e minha religião não permite essas coisas. Então, depois que ela participou do processo, depois que ela entendeu, depois que ela realmente teve a tomada de consciência e pôde modificar, aí ela se expressou. Ainda bem que você falou depois, porque eu sou evangélica e a minha religião não permite que eu faça isso, né? Mas uhum. ela Que bom que eu experimentou, já fiz. ela vivenciou, né? Uhum. Ai, muito bom isso.
Isis, e o que que vem adiante aí? Temos outros livros, como é que está a tua construção? Como é que está esse trajeto de facilitador de constelação? Quais são os outros projetos? Então, eu tenho, eu gosto bastante da constelação em grupo, então eu faço grupos regulares, né? Mas tem dois projetos que são interessantes. Eu faço semestralmente, 2 vezes por ano, uma imersão em constelação. É um trabalho de fim de semana mesmo, a gente começa às 9 horas do sábado, trabalhando profundamente as questões da alma e vai até domingo à tarde, né? Num processo contínuo, de imersão mesmo, esquecendo o mundo lá fora e se propondo essa viagem interior, né? Então, é um Uhum. trabalho que eu gosto bastante. Nós já fizemos esse semestre, o próximo está para setembro, né? Eu também estou iniciando outros livros, né? E o tema desse próximo livro é As Três Linhas do Tempo. A gente acha que é uma linha só, né? E eu vou apresentar esse aspecto, na verdade são três, no mínimo três, são mais, né? Mas três principais linhas que compõem a nossa linha do tempo. Então, existem muitas ideias aqui, é colocar no papel para poder divulgar, né? Para poder apresentar esse trabalho para outras pessoas, né? Também se aproveitarem dele. Oh, que bom, né? A gente já está chegando aqui no final da nossa live. Eu quero agradecer profundamente esse encontro, Isis. Muito, muito bom estar dialogando com você, muito especial a profundidade com que você vai trazendo o tema, o teu livro, um presente retomar a autoria contigo. Agradeço muito aos associados e associadas do Centro de Excelência, as pessoas que estão chegando. A gente está cada vez mais fortalecendo o trabalho, né, das constelações. O Centro de Excelência tem esse compromisso de fortalecimento, de estrutura e de suporte para os facilitadores e facilitadoras de constelação, mas também suporte para as pessoas que usam a constelação como caminho de consciência, de transformação, de mudança, porque esse suporte também é essencial para que o trabalho seja bem feito, seja bem cuidado, e por isso que a gente também troca, né, sobre a produção dos nossos associados, porque é uma forma da gente trazer para o grande público o trabalho sério das constelações, o processo bonito que é, o caminho fantástico que é, mas para que as pessoas também possam usar bem, fazer boas escolhas, fazerem escolhas que sejam, né, para a sua saúde maior, né, para a consciência maior, e para isso a gente precisa trocar, se informar, partilhar, questionar, né, perguntar, porque é assim que a gente escuta o campo, né? É Então, verdade, é verdade. gratidão. Com você a palavra para você encerrar também da forma como você quiser, Isis. Legal. Eu primeiro agradecer muito essa oportunidade. É uma honra estar aqui. Fico muito feliz, na verdade, de você ter falado que gostou do meu livro. Significa então que eu consegui traduzir numa linguagem tranquila aquilo que eu penso, aquilo que eu busquei em relação às constelações, porque para mim é muito importante justamente isso, né? O público desse livro são pessoas que não conhecem nada de constelação, que querem se inteirar um pouquinho mais. Então, quando você fala que você gostou, para mim é uma dádiva, um presente mesmo. Fico muito feliz. E a sua condução foi primorosa, eu me senti totalmente à vontade, eu me senti aqui totalmente livre para me expressar, né? E agradeço ao SEX pela sua grande oportunidade. Querida, então, até a próxima, né? Até o seu próximo livro, até os próximos encontros que a gente vai ter ainda, né, no Centro de Excelências ou em outras possibilidades também de eu ver o seu trabalho, vai ser uma honra, né? Então, gratidão. Gente, boa noite, que cada vez mais a gente possa ampliar esse caminho das constelações como um grande bom recurso para uma saúde maior, né? Para que cada pessoa possa ir seguindo aí no seu trajeto individual, nos seus grupos, com mais dignidade, que é o que a gente vem precisando hoje muito, né? Boa noite para vocês. Gratidão, boa noite a todos.